Boa noite, pessoal, para todo mundo. O pessoal que vai nos acompanhar aí posteriormente aí nas mídias sociais, os desencarnados também, né? E aí hoje trouxe essa temática acerca dos vícios e a fuga de si mesmo. Que é tudo impactante, né? Essa ideia aí surgiu, foi no mês, agora me fala se foi o mês passado ou retrasado, que a União Regional Espírita, ela trouxe sugestões de temas relativos à valorização da vida. Então, na maioria das casas tiveram palestras lá sobre aborto, suicídio, eutanásia e tinha um sobre drogas. Coincidentemente, que eu para mim falar sobre drogas lá na casa que eu sou frequentador lá na Trindade. E daí quando eu fui parar para refletir sobre a temática e entender como dava para abordar, eu parei para refletir que envolve muito comportamentos, a questão dos hábitos, a construção dos vícios. Eu pensei, bom, vamos tentar trazer isso aí para o nosso dia a dia, a gente entender como os nossos comportamentos ainda, né? Tem diversas questões que trazem essa mesma sementinha do vício em proporções diferentes. Então a ideia da noite de hoje, sim, vamos passar na questão das drogas, entender como é que isso aí, de um ponto de vista espiritual, influencia, como que os nossos comportamentos estão envolvidos, mas o intuito de antemão é a gente não julgar, não criticar, mas pelo contrário, como a gente vai entender no final da palestra que todos nós vamos ter comportamentos que vão seguir uma mesma linha, né? Guardados as suas devidas proporções. E aí, para iniciar, ficou meio escura a imagem, mas para iniciar, eu estava refletindo e pensando assim, ok, vou olhar um pouco para trás quando a gente pensa em drogas e tudo mais, como isso aí surgiu, como que era a maneira que os órgãos de governo, né, os veículos de comunicação, a televisão abordava isso aí na época. E aí me lembrei isso aí lá da minha infância. Tinha uma campanha que era drogas nem pensar. Daí fazia uma mãozinha assim, cortava a mãozinha, né? E tinha uma versão infantil dessa propaganda. Essa aqui é a Eliana. Na época que ela era apresentadora infantil ainda, né? Tinha os programas das crianças. E eles pegaram vários personagens desse aí do universo infantil, que normalmente eram figuras que estavam sempre roupa colorida, bem animados, brincando, bem humorados, né? E eles fizeram um sketch assim, numa propaganda meio fúnebre, assim, pode ver que ela é toda escura e aquele personagem sorridente ali estava falando sério. Ele trazia essa conscientização, as consequências da droga, falava de uma maneira séria, tanto que aqui é como se fosse uma fadinha, ó, e ela está assustada. Então aquilo ali era para trazer um impacto ali, né, principalmente para a criança, que era o público-alvo, e tu trazia já essa consequência e esse impacto que as drogas tinham. Bacana, necessário, né? Mas daí tinha uma coisa interessante, que na mesma época, pega lá, não tinha propaganda aquele cigarros Hollywood, não tinha os cavaleiros na montanha lá. De repente tu ia pegar a TV esse horário aqui, ó, tá dando o jornal, dava essa propaganda, na mesma série já começava do cigarro depois. Aí tu descia a lenha nas almas daí, né? Como eu disse, não estamos julgando, mas sim, é um hábito vicioso que a gente entende as consequências, né? Então a gente para refletir como naquela época a gente tinha, vamos dizer assim, por meio dos veículos principais da informação, da conscientização e da informação, era uma coisa meio desequilibrada, assim, né? Uma relação de que, ok, isso é socialmente aceito, tá tudo certo, isso aqui não é, tá errado. E aí, fazendo um paralelo a isso, eu fui refletir aos dias de hoje. Eu falei, ok, vamos pensar hoje em relação aos anos 90 aí, isso aí, como que melhorou? Ok, hoje vai comprar uma caixinha de cigarro, tem uma foto de um pega engrenado lá, né? Da impotência sexual, tem bom, importante, conscientização. Só que daí por outro lado, a gente tem algo tão vicioso quanto, com consequências de impacto socioeconômicas tão graves o quanto, que são veiculadas a rodo hoje em dia, que é o quê? Casa de aposta, as bets. Aí a gente conscientiza por um lado, até um tempo atrás estava tendo a Copa do Mundo dos clubes, lá para assistir um joguinho, cara, eu cansei, assim, até o replay ia dar, o replay era o oferecimento da bet alguma coisa, atrás do gol tinha bet não sei o que, passando na arquibancada a bet não sei quem, eles falavam, só que tu entende que, como eu disse, né, o impacto social, muitas vezes a gente vê aquela pessoa que está na condição do vício da droga, começa a vender coisa em casa para manter o vício, e a gente tem gente endividada fazendo isso, se suicidando, buscando essa porta falsa pela inconsequência desse vício.
E a gente nota que hoje em dia não a televisão tem tanto alcance, mas o YouTube, essas personalidades famosas, que a gente tem pessoas aí que arrastam multidões, milhões de seguidores, o cara fazendo uma propaganda sobre isso, né? Sendo que ao mesmo tempo a pessoa parasse e falasse sobre educação financeira, opa, nossa, sair do endividamento, a gente procurar, ótimo. E daí por um lado a gente tem essa questão de daí tu taxar isso, não taxar. Então, guardadas as devidas proporções por diferentes caminhos, a gente nota que a postura dessas instituições, ela segue a mesma. Muda a diferença o que ela vai estar divulgando abertamente ou não, né? E aí, como a gente, vista essa primeira reflexão inicial, digamos assim, dessa relação acerca de vícios, comportamentos de uma maneira geral, dá pra gente trazer alguns exemplos do nosso cotidiano, pra gente tentar aplicar para nossa realidade, né? Que o que acontece, né? Na situação das drogas hoje, ok, né? Tem uma luta, o tráfico de drogas, tem aliciamento de crianças, são N fatores que a gente tem que combater. Mas a pessoa que está nesse caminho, ela vai ter que buscar isso aí. Ela vai ter que ir numa boca, ela vai ter que subir um morro, ela vai ter que ir atrás disso. E muitas vezes ela se coloca em condições quase que degradantes de um ponto de vista moral, né? Para conseguir fazer isso. E agora, guardadas as devidas proporções, não vou me referir a quem tem um diagnóstico e faz um tratamento sério, mas quem faz uso recreativo e indiscriminado de substâncias psicotrópicas, psicoativas, né? Ou seja, aquilo lá que tem controle especial, que a gente vai na farmácia, tem que ter ou a receita azul, a receita amarela, ou aquela branca, né? E daí o que acontece? Tem N medicamentos que começam aí ter controle e a pessoa, como um efeito adverso, tu tem alucinação, tu tem distorção visual. Teve tanto que o famoso Zolpidem, tu comprava com a receitinha branca, hoje tu não compra mais. Teve que puxar esse controle pela questão das pessoas utilizando isso aí de maneira recreativa. E acontece que não é por acaso que essas substâncias têm controle. Por quê? Ela tem duas características. Primeiro, dependência, certo? Segundo, um negócio chamado tolerância. O que é isso? Para mim voltar a sentir aquele efeito, com o passar do tempo a dose vai ter que ser cada vez maior. Tomava 2 gotinhas, agora uma 5, amanhã é 10, depois é 15, quando tu vê tu tá tomando mais de uma vez por dia, né? E assim vai, quando tu vê tu tá associando outra coisa. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai começando a se arrastar atrás do medicamento e vai ficando tão viciado o quanto. E aí tu já, quando tu vê tu tá medicamento para dormir, medicamento não, porque senão não estudo, porque eu não, como eu disse, não estou falando de quem tem diagnóstico sério, né? Mas dessa utilização indiscriminada. Só que daí o que acontece? Eu pego uma prescrição, agora é digital, não precisa mais nem papel, né? Eles fazem a prescriçãozinha, azul, amarela não, uma outra branquinha dá. Vou na farmácia e compro e tá tudo certo. Socialmente está aceito. Agora, o comportamento que me leva a buscar isso, não é o mesmo cerne? Não é a mesma dependência? Como eu disse, eu não preciso talvez me expor de um ponto de vista social ou moral, porque eu consigo comprar numa farmácia. E a gente tem situações tristes, às vezes, que tu tem profissionais da saúde que basicamente vão nutrir isso aí. Que renovam receita, que não conversam contigo, que não entendem o teu problema, que não entendem, não estão nem aí o porquê você está buscando aquilo. Vai lá, renova, te entrega a tua receita, tchau. Né? Vamos trazer um outro efeito, novamente, guardando as devidas proporções. E também não estou falando de quem faz diagnóstico, tem um diagnóstico sério, trata, se cuida e leva a sério a doença. Mas temos aquelas circunstâncias onde principalmente o estilo de vida que a gente tem hoje, que é estresse pra caramba, pra tudo que a gente vai fazer, uma chuva de informação, e a gente já tem um estilo de vida que daí no mercado é caro, né? O que a gente come? Tá processado, as coisas práticas vai deteriorando. Daí tá para fazer academia é caro também, a gente não faz exercício, a gente não se cuida, vive nesse estresse, aí começa a pressão alta. Aí quando vai lá o médico fala, tem que tomar tal medicamento, tem que cuidar isso. A gente não cuida, vai arrastando, né? Porque ainda não está sentindo. Daí desregula o colesterol. Aí da manhã depois aparece a diabetes, começa problema na articulação. Quando tu vê, a gente chega num negócio que é chamado a polifarmácia. O que é isso? Quando tem que usar de 5 ou mais medicamentos. Só que como eu estou falando, não estamos falando quem cuida e faz diagnóstico. Muitas vezes o que acontece? A gente esquece. Eu tomo os comprimidos, mas não faço nada para me cuidar. O comprimido em si não vai me dar nenhum barato, mas tu entende que ele corrige o distúrbio causado pelo meu excesso, pela minha invigilância.
ou pela libação que encontrei em comer demais, em beber demais, ou por ser viciado em trabalho e não dormir, não me cuidar e ter um estresse. Então tu entende que indiretamente é o mesmo caminho. É um vício, um hábito que eu não sou capaz de tirar da minha vida e que me proporciona mal. E indiretamente eu uso medicamento para me proporcionar isso. Guardadas as devidas proporções, a gente não fala de um comportamento semelhante? Para que eu comento isso? Cada um de nós, sem exceção, sou o primeiro da fila. A gente vai encontrar circunstâncias nesse estilo que a gente vai ver que a gente tem hábito que é difícil a gente largar de mão. Quer ver, o cara vai fazer um exame, mas com dor no estômago tem que parar café. Duvidei. Brincadeira à parte, por que eu dou esse exemplo? Cara, por uma coisa tão simples, pequena do dia a dia, a gente vê o quanto é difícil. Que condição a gente tem de julgar o amiguinho lá que caiu na condição da droga, que é um buraco muito mais abrupto. A gente não sabe a realidade, o motivo, o que levou, as dificuldades que a pessoa passou. Como a gente diz, necessário sim conscientizar, trazer o impacto, a gravidade que isso tem. Mas jamais a gente julgar ou esquecer que sim é um ser humano como nós, o irmão que caiu na caminhada. E dessa maneira simples a gente entende o quanto é difícil a gente conseguir seguir em frente e sair desse caminho, né? Então essa conversa inicial é nesse sentido para a gente entender aspectos do nosso comportamento, a gente vê como tem vícios, né? E depois eu vou trazer outros ainda e alguns comportamentos que muitas vezes é curioso porque talvez já não tá mais, talvez prazer, satisfação na nossa vida, a gente fazer hábito ou vício que a gente tem, mas mesmo assim a gente não consegue se desvencilhar. Muitas vezes a gente fica ruim depois daquilo, mas mesmo assim é difícil desabraçar. Aí nós vamos voltar nesse assunto mais pra frente e vamos conversar mais um pouquinho. Dito tudo isso, vamos falar um pouquinho agora da parte aí das drogas, dos medicamentos. Será que isso aí de um ponto de vista espiritual, quando a gente está nessa libação aí causada pelas substâncias químicas, será que de um ponto de vista espiritual acontece alguma coisa? Eu peguei um trechinho dessa obra Perispírita, da autoria do Zalmino Zimmermann. E ele explica, eu vou ler rapidinho o trechinho e vou ir destrinchando e a gente vai conversando, que ele consegue explicar legal isso aí. E ele fala assim, ó, primeiro a respeito de o que as drogas vão proporcionar, né? Ele fala assim, o transe farmacógeno produzido pelas drogas, ele dá exemplos de algumas, mas ali a gente pode tudo medicamento, drogas, que a gente escuta crack, cocaína, qualquer tipo de drogas em geral, medicamentos em geral. Então ele fala que o transe produzido por essas substâncias pode se assemelhar em alguns aspectos ou efeitos a outros tipos de transe, principalmente hipnótico. E aqui vai entrar uma coisa interessante. E pode até acontecer um certo afrouxamento dos laços perispirituais, tornando possível a ocorrência de alguns fenômenos semelhantes ao que acontece no estado de emancipação da alma, analisados por Kardec. Vamos por partes. Emancipação da alma, capítulo 8 lá do Livro dos Espíritos. O que quer dizer isso aí? Quando a gente dorme, vocês já ouviram falar que o espírito tem mais liberdade e sai do corpo? Se afrouxam os laços? Por isso que às vezes a gente sonha, dá aquelas... Perfeito, é o que ele está falando, certo? Basicamente, muitas vezes o transe por essas substâncias coloca a gente num estado parecido. E o que acontece? Corpo e espírito, né? A gente dá uma afrouxadinha, certo? Consequentemente, se a gente está meia viagem aqui, a nossa sintonia com o lado de lá aumenta. Vocês concordam? E o que vai reger a sintonia? O que a gente atrai ou não? Afinidade. Tá todo mundo aqui com um pensamento, uma coisa boa para ir tomar um passe com boa intenção. Temos espíritos que sintonizam e estão dispostos a buscarem isso. A partir do momento que a gente está vibrando em outra sintonia, quem está vibrando igual vai estar presente, certo? Vocês já ouviram falar que o anjo da guarda da criança é forte? Passa tirando a tinta, assim, ó, não bate a cabeça, né? E vocês já ouviram falar que o anjo de guarda do bebum também é forte? E aí, assim, ó, pensando nisso que a gente falou, será que o anjo da guarda ou alguém que não quer perder a companhia? A vida inteira eu fiz isso. Desencarnei, não tem mais meu corpinho aqui, beleza? Mas beleza, se eu sou bem humorado, meus hábitos, eles me acompanham. Eu não vou lá conseguir fazer isso aqui, ó. Não tem mais corpo para isso. Mas tu entende que quem está fazendo isso, gente, pelo amor de Deus, falamos em excesso, não em equilíbrio, né? O melhor dos dois mundos. Então,
Estamos falando em excessos, vícios. Eu encosto do lado, quem está fazendo isso está emanando energia, está irradiando coisa. Eu chego lá do lado, ó, dou uma tragada, a satisfação. Então é mais ou menos esse o mecanismo, é mais ou menos dessa forma que vai influenciar. Então sim, vai acontecer a influência. Como eu digo, ó, eu tomo uma tacinha de vinho, depois toma, tá tudo certo, não tem problema, né? Equilíbrio. Agora a gente, como eu falei, isso se aplica em N aspectos, né? A gente vai ter companhias espirituais que vão estar agindo, sintonizando com aquilo que a gente vai estar fazendo. Tranquilo essa primeira parte, né? E aqui embaixo fica interessante agora, porque ele fala um pouquinho dessa questão de doenças, né? Não é por acaso que a depressão é a doença do século. Cada dia sai um transtorno psiquiátrico novo, a gente escuta um nome diferente. Será que isso aí tem a ver? E ele coloca assim, ó: à medida que diminui ou enfraquece a presença consciente, ou seja, que a gente dá uma rebaixada, vem à tona impressões armazenadas no subconsciente e no subconsciente profundo. Ele chama isso como um depósito de informações de vidas passadas. Vamos falar fácil. Não tem aquela cena do filme, da novela, que a mãe fala assim pro filho: vai e arruma teu quarto. Passa 2 horas, a mãe vai lá para conferir, ver se está bem arrumadinho o quarto, né? Chega no quarto, a cama arrumada, não tem nada jogado. Bah, deixa eu abrir o armário. Puxa o armário, cai até uma bicicleta de dentro do armário, aquela bagunça que só jogou para dentro, certo? Basicamente esse depósito é isso aí. Só que os nossos traumas, os nossos karmas, todas as nossas escorregadas, tudo de coisa não legal e coisa boa que a gente fez está lá. Mas guardadinho no sentido que, ok, não é hora de tu lidar com isso. A reencarnação com base no amor permite a gente fazer de maneira diferente, né? Reconstruir a dádiva de esquecer o passado para poder conviver e reconstruir isso aí, lidando com isso aos poucos, né? Então é basicamente isso que ele fala. E o que ele fala? Quando vai diminuindo e enfraquecendo, a gente vai ficando no barato ali, pode trazer à tona tudo que estava guardadinho lá embaixo. Estava tudo quietinho lá. Não tinha necessidade nenhuma de mexer, não ia ser agora. Só que daí, em vez da gente puxar aquele armário e cair as roupas em cima da gente, vai começar a cair tudo isso aí. Trauma, karma, um monte de coisa. E ele fala assim, ó: o sujeito pode chegar a manifestar até uma personalidade diferente, ainda que na realidade apenas exteriorize o seu próprio mundo, onde jazem cristalizadas lembranças e experiências traumáticas comumente não resolvidas na reencarnação atual ou se remontam a outras vidas que não foram superadas quando a gente teve contato de novo com a matéria, né? Com o renascimento. Ou seja, aí a gente não escutou falar, tem fulano de tal tomou um chá de cogumelo, ó, anda louquinho aí na rua. Aí, ó. Situações desse tipo. Claro, qualquer pessoa que fez isso, qualquer transtorno, não, pelo amor de Deus. Mas entendamos que com isso ele vem dizer o quê? Acontece que a pessoa tem uma predisposição, ela já tem talvez uma suscetibilidade de ter aquela doença, certo? Que ela tá ali quietinha, se comporta, vive no amor, vence a ti mesmo, vai levando uma vida ok, isso aí vai ficar quieto. Agora, a partir do momento que tu ir mexer, talvez isso aí não precisasse vir, mas tu vai lá e mexe, desencadeia. E aí a gente começa a ver esses diagnósticos, esses transtornos psiquiátricos. Aquela pessoa que a gente fala, nossa, mas o fulano de tal passou no vestibular concorrido, tinha tudo, ó, hoje tá aí. E às vezes o precursor, quem foi lá e puxou o gatilho disso tudo, foi uma conduta, uma busca disso. Uma das maneiras, um dos caminhos com que isso aí pode acontecer. Então eis a questão do cuidado, de quanto isso aí pode estar influenciando, né? E aí ele coloca eventos dessa proporção, aliás, pode até alcançar proporções patológicas. E aí transtornos, às vezes, dependendo do grau de esquizofrenia, outros transtornos, e digo, pelo amor de Deus, necessariamente é isso? Não, mas pode ter relação. Então, só estou dando uma pincelada para a gente entender. Para quem gosta do tema, tem uma obra espírita maravilhosa que se chama Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. É ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda na psicografia do Divaldo Franco. E eles falam de todas as doenças da mente, eles falam Alzheimer, essas doenças ali, demência. Se isso aí, às vezes, a gente tem um familiar que está acamado, será que isso aí está atrapalhando ou não? Lá vai ter tudo. É um compêndio assim, de informações, relatos que eles trazem,
que nos traz a consciência. Muitas vezes, para quem muitas vezes tem proximidade de algum familiar, algum conhecido, até a maneira como vai olhar para a doença muda, a maneira como vai dar o carinho, o cuidado para essa pessoa passa a ser outra. Então, fica a sugestão de leitura. Esse aqui a gente passa, fica com uma outra hora. E aqui tem uma coisa interessante, que é uma coisa comum, que às vezes tem um artista muito famoso, às vezes aquele cara que tinha uma atriz, aquela atriz bonita, tinha diversos filmes, né? Do nada aquela criatura some. Da mesma maneira um atleta, pega esse atleta de alta performance ali, vitorioso, né? E aí do nada esse cara aí cai na droga, se perde, some, desaparece. E tu não escuta falar. Daí hoje com a internet tu vai lá e fala: veja como está 30 anos depois o fulano de tal filme. O cara tá acabado. Essa imagem, como a gente pode ver, tem na capela assistindo os dedinhos assim, né? O símbolo da conexão divina, que é basicamente a imagem do ateísmo. Estou falando que o ateísmo é ruim? Não, muito pelo contrário. Até porque o que mais a gente tem pessoas que não professam nenhuma fé, não têm o hábito de oração, mas tu vai olhar para a vida, para o estilo de vida, seja a maneira que a pessoa leva a vida profissional, a vida social, familiar, a vida da pessoa é uma oração. Ela não precisa orar porque as atitudes delas fazem. Então, longe de falar isso. Mas eu trago isso para dar um exemplo e a gente entender o porquê muitas vezes essas pessoas nessas circunstâncias acabam caindo na droga. Tem um livro que se chama Negação da Morte, que é da autoria de Ernest Becker. Ele aborda isso aí. E aí basicamente chega um ponto que a pessoa que ela não tem essa questão do algo mais, de Deus, de um todo que está em tudo, de uma divina providência, de uma energia maior, que o que acontece? Tu não diviniza algo, ou tu vai se divinizar, algo no sentido do algo mais, né, como uma energia maior, uma força inteligente, ou tu vai se divinizar ou tu vai divinizar alguma coisa. E normalmente esse cara faz isso o quê? No esporte dele, ou consigo mesmo, porque o cara ganha todos os títulos. Qualquer música que o cara fazia, meu Deus, qualquer filme que o cara faz é bom. Só que aí chega um ponto que o que a matéria está te oferecendo, o cara zerou. Ele viveu tudo, os prazeres que a gente tem nisso aqui. E aí vem um conflito íntimo. E normalmente para voltar a ter aquela sensação de ser o melhor, tu encontra na droga. E aí esse cara cai. Por isso que normalmente muitas pessoas que se reabilitam, elas se convertem. Ou vai para a igreja, ou vai para... Porque às vezes o cara fica até ortodoxo, fanático demais, que ele afasta as pessoas. Porque fez bem para ele. Só que daí o cara esquece que não necessariamente fez bem para ti, vai fazer bem para todo mundo, né? Mas o mecanismo principalmente é esse. Né? A gente deixar de lado esse lance místico de Deus, da espiritualidade, não vai dar certo. A gente viver isso aqui, comer, dormir, copular e morrer, principalmente no que a gente está vivendo agora, uma hora o conflito íntimo vai vir buscar, o vazio vai crescer, e ao invés de preencher com coisas interiores, porque o vazio é interior, é aqui dentro que a gente vai trabalhar, o preencher com fora não vai resolver o nosso problema. E a gente tem mania de ir fazendo isso com o passar do tempo, e a gente se sente mais miserável ainda. Porque antes, pelo menos, eu vivia na ânsia de ter. Então, beleza, tá tudo certo. Daí hoje eu tenho, sente mais miserável ainda que tu tem, mas tu não consegue rir. E aí tu vê aquela pessoa mais simples, uma dor de rua, rindo e levando a vida numa tranquilidade, até o cachorrinho anda atrás dele, né? Que não é o caminho, né, gente? O que é dentro tem que ser resolvido aqui dentro e não lá fora, né? E aí, pra gente já ir concluindo o nosso raciocínio, eu ia trazer só o conceito da Joana de Ângeles, né, que era a mentora do nosso Divaldo Franco, que ela traz a substituição da culpa pela responsabilidade, ou seja, a partir do momento que a gente tem um comportamento vicioso, um hábito qual a gente quer se desvencilhar, mas ainda não é forte o suficiente para conseguir, a gente deixar esse sentimento de culpa de lado. Por quê? Eu estou tentando me livrar de um vício, na bebida, na droga, na comida, no que for. E aí o que acontece? A gente tem esse sentimento, é um sentimento que ele te amarra. Porque eu me sinto culpado, eu abro portas para quê? Para o vitimismo. E daí no vitimismo, eu nunca vou olhar para dentro e vou assumir o protagonismo das minhas escolhas da minha vida. A tendência é que a gente terceirizar a culpa daí. Não porque o governo, não porque meu pai quando era pequeno, beleza? N fatores podem ter influência, sem dúvida alguma, mas a gente tem um livre-arbítrio. A gente é protagonista da nossa vida, das nossas escolhas.
Agora, a gente ficar com essa culpa amarrada, que não deixa a gente seguir em frente, não deixa a gente melhorar, não vai levar a lugar nenhum. Agora, a partir do momento que eu substituo isso por responsabilidade, opa, eu deixo a coadjuvância, eu sou o ator principal na minha vida, eu sou eu que dou as cartas. Posso ter me equivocado, ok. Da mesma maneira que eu me equivoquei, vou trabalhar para fazer diferente, aprendendo com isso. Isso me impulsiona a ser forte, ajudar a esclarecer outras pessoas. É uma motivação para mim vencer a mim mesmo. E beleza, se eu entrei nessa situação, eu sou responsável também por sair, eu vou sair dela. Tu entende que muda a maneira como a gente vai estar se agindo. A gente não fica mais como um joguinho do destino. Vamos ver se os espíritos me levam para fora dessa tempestade e eu não ajudo nem a remar o barquinho. Não é assim que funciona, né, gente? E aí, da mesma maneira, eu ia trazer só o conceito a trabalhar nele. Mas eu estava vendo uma passagem ali, que tem em Romanos, que é do apóstolo Paulo, e que ela se aplica para todo mundo que está aqui hoje. Eu vou ler ela, daí a gente vai refletir um pouquinho. Ela é do capítulo 7, versículos 19 a 23. E ele fala assim, ó: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Trocamos membros, pecados, e vamos refletir isso aí para a nossa atualidade. Primeiro ponto. Quem está aqui? A pessoa já tem prazer na lei de Deus. Ah, não, mas eu não gosto dessas coisas, não é para mim, eu vim só para acompanhar e trazer o fulano, não gosto disso aí. Beleza, tu pode não confiar, mas tu tem amor pela outra pessoa. Para ir um negócio que tu não gosta, então indiretamente sim tu tem prazer, porque tu está vivendo o amor. Não dá nem para mentir isso. Então concordamos que está todo mundo aqui afim, entendendo e de alguma maneira, ok, isso é legal, isso é bom. Ou seja, a gente quer viver isso na nossa consciência. O que acontece? A gente se entrega aos nossos hábitos. A gente não consegue vencer esses hábitos. E cada um olha para dentro e vai enxergar e vai entender do que eu estou falando, certo? Essa mesma figura, Paulo, era Saulo. Vocês já ouviram falar nessa história? Tem um livro Paulo e Estevão maravilhoso, né? E quando ele está nesse processo de transformação, ele vai para um lugar 3 anos, que é o deserto. O que a simbologia do deserto vai ter que ter? Que o cara saiu fora e falou, cara, eu vou ser um novo homem em vários aspectos. Eu preciso me afastar disso aqui, senão não adianta, eu não vou conseguir mudar. Se eu viver nessa mesma sociedade, eu preciso sair fora. O cara ficou 3 anos, abriu mão, não se meteu lá, esqueceu tudo, viveu uma vida simples, novos propósitos, focou nisso. Depois de passado um tempo de despertar, que ele se fortaleceu, ele retoma, e aí ele vai tentar se aproximar lá da Casa do Caminho, Simão Pedro e tudo mais, certo? Com os nossos hábitos, vamos falar no nosso dia a dia simples. Eu tenho que parar, estou comendo churrasco, bebendo demais na minha vida, vou ter que diminuir isso aí. Mas eu tenho um grupinho lá que nós jogamos bola 3 vezes por semana, tem um churrasquinho, né? Eu já vou lá, nem mais jogo, eu só fico aqui, ó, só cuidando da carninha e tomando um negócio lá. Aí beleza, não. Estou continuando indo lá com os caras, mas não vou comer nem vou beber. Vai dar certo? O ambiente vai te contaminar, vai ter que sair fora. Às vezes vai ter pessoas maravilhosas ali, sim, mas entenda que se tu quer ser autêntico e realmente fazer o que te faz bem, o que tu acredita que é o certo, o que o teu corpo, que a tua família está te pedindo, tu vai precisar se afastar, pelo menos temporariamente, para novos hábitos. É chato, no começo é um deserto, porque é vazio, tu sente falta daquilo. No deserto a gente tem um ambiente mais solitário. Persevera, vai na fé e continua até tu se fortalecer. E com o passar do tempo, os novos hábitos que você vai ter vão ir te preenchendo. Tu vai começar a sentir a satisfação que tu sentia naquilo nesses novos hábitos. Tu vai conhecer pessoas que assim como você tem esses hábitos. E sim, o círculo social vai ir se formando. E com o passar de tempo, aquele martírio, aquele vazio do deserto vai virando um oásis. Porque vai começando a ficar bem. E a diferença é que tu vai se sentir bem
de verdade, porque a tua saúde vai agradecer que tu está se cuidando. Você vai dormir melhor, você vai se alimentar melhor, vai fazer tudo melhor. Você vai ter um neto, aguentar pegar no colo, porque tu está se exercitando, está se cuidando. Mas tu precisou passar por esse período. Passado um tempo em que a tua vida já é pautada nisso, esses hábitos já são parte de você, cara, tu quer até voltar a conviver com a galera, não tem problema. Normalmente já vê que muitas coisas já não batem, que tu vai estar lá no mês se sentindo deslocado, tu vê que não faz sentido. Ou tu vai lá, vou querer me entregar pro velho, aquilo vai te fazer mal. Vai te incomodar. Tu já não é mais acostumado. Então a importância da gente fazer isso quando a gente pensa em mudar hábitos, em se desvencilhar de vícios, a gente precisa fazer esse processo. A gente precisa não só na consciência entender e com o passar do tempo encontrar conforto no desconforto que a mudança traz. Porque é normal. E perseverar nela. Que aquele desconforto com o passar do tempo vai trazer um conforto, uma satisfação 1000 vezes maior. A diferença é que vai ser verdadeira. Porque são satisfação das coisas do ser, né? E não do ter e do que o mundo externo nos oferece. E aí quando a gente vai fazendo assim, vai ficando mais leve. A gente vai passando a olhar de uma maneira mais tranquila para as coisas, né? Para as dificuldades, seja desse ponto de vista em termos dos nossos hábitos, seja para as provações que a gente pode vivenciar, doenças na família, doenças em nós mesmos, perdas de coisas que a gente vai ter, a gente olha com um olhar mais leve, a gente está mais conectado com uma criação, a gente olha com um olhar consciente. Então não é que muitas vezes a gente tem mania de pensar, nossa, fulano deve ter uma vida boa, tá sempre rindo. Tu vai ver a vida do cara é complicadíssima, mas a maneira como a pessoa lida com aquilo faz parecer leve, porque ela busca olhar o lado positivo, tirar o aprendizado, confiar apesar da dificuldade, que é a partir do momento que a gente vai agindo assim, a gente vai se fortalecendo para seguir nessa caminhada, né? E aos pouquinhos a gente conseguindo vencer, né? Agradeço, gente, dado o avanço aí da hora, a paciência, a atenção de todo mundo que veio, agradecer a casa pelo convite e que possamos ter uma boa semana a todos aí, tá bom? Uma boa noite. Obrigada, foi maravilhosa a palestra.